clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast número 167, eu sou o Felipe Von Zuben e ó quem voltou de férias. Pois é, e aí Felipe, olá ouvinte patriota, estou voltando de férias, perdi aquela parte do draft, mas já estou a par da situação dos Patriots para essa temporada 2019 e agora aproveitando essas férias também para falar da tabela da equipe de New England. Pois é, chegou o programa tradicionalíssimo aqui do Patriotas, a gente fala de tabela, mas antes disso tudo temos um terceiro aqui participante e é um convidado, estreia de Gabriel Golin, lá do Golin Sports, lá do YouTube. Fala Gabriel, seja bem-vindo. Fala Felipe, fala Arthur, tudo bem? É um prazer gigante estar aqui, cara, porque quando eu comecei a assistir, eu não sou fã há muitos anos, eu deixo isso bem claro já, eu comecei a ouvir os podcasts de vocês e, cara, é sensacional. Sabe aquela sensação de ouvir podcast e você se sentir meio distante, assim? Eu tô me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Para, o Golin tem um canal super legal lá no YouTube, super bombado, fala de NFL no geral, né, Golin? Não é só igual a gente aqui que fala de Patriots, é até bom porque muita gente que ouve a gente fala, vocês deviam falar mais dos outros times. Esse é o programa, aliás, que a gente mais fala dos outros times normalmente na temporada, mas, a gente gosta de fazer o que a gente vem aqui no nosso mundinho e quem quer pegar um negócio mais abrangente, quem quer pegar outros times, vai lá no Golin Sports e aproveita que lá que você fala de todo mundo, né, meu? Obrigado, é verdade, apesar de me chamarem de clubista direto, eu sou meio culpado disso mesmo, é porque eu digo que eu sou muito fanático pelos Patriots e eu gosto muito do esporte e tal, mas eu acho que acabo recebendo mais coisa dos Patriots porque eu acompanho muito mesmo, sabe? Só que eu tento não ser, pelo menos. Então, se você curte o futebol americano em geral, vai lá no Golin Sports porque tem bastante coisa, desde ensinando o futebol americano do zero até umas coisas mais avançadas, assim. É bem legal. Muito bom, recomendamos, acho muito legal. O Golin fala muito bem, vocês já perceberam, explica muito bem as coisas. Obrigado. É um baita de um canal pra você seguir, recomendamos aqui nós do Patriotas. E Arthur, imagina, e falando em YouTube, a gente fez uma diferença. Nosso YouTube não vai, né? A gente não consegue fazer aquele bagulho ir pra frente. A gente tentou fazer um negócio um pouco diferente agora, que a gente criou um vídeo sobre a história do logotipo dos Patriots. Eu estou lá com toda a minha beleza aparecendo no vídeo e tentando ver se a galera de repente gosta desse tipo de conteúdo. Então acho legal todo mundo de repente dar uma entrada lá e ver como é que rola. E um baita de um vídeo de curiosidade. Pois é, Felipe. Muita gente pensa que o Patriota só tá no Twitter, no Facebook, agora mais recentemente no Instagram, mas a gente também tem um canal lá no YouTube, um canal até um pouco mais antigo, com conteúdos mais velhos, e a gente tá pensando em conseguir atualizá-lo agora nessa off-season, e o nosso mais novo vídeo é dessa história do logotipo dos Patriots, uma história bem bacana, que não vou dar nenhum spoiler aqui, então pessoal, entre lá pra ver nosso vídeo e não esquece de se inscrever no canal e também deixar aquele like. E deixa a opinião lá, se vale, se não vale. A gente tá tentando se encontrar ainda. Eu sou muito velho pra essas coisas, eu não sei fazer coisa pra YouTube. YouTube é coisa de gente jovem, eu não consigo fazer isso. Falando em YouTube, uma coisa que sempre tem lá é podcast. Quando sai o podcast aqui, vai pro YouTube, a gente sabe que tem gente que gosta de ouvir o podcast lá pelo YouTube. E falando sobre isso também, Arthur, lembrar, às vezes a pessoa tá ouvindo a gente aqui por um mesmo canal, às vezes entra lá no site para ouvir o podcast. A gente tá nas principais plataformas. Basicamente toda forma de ouvir podcast dá para ouvir o podcast do Patriotas, né? Tem como ouvir o nosso podcast no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer e no YouTube, como você mencionou. E também após ouvir o conteúdo, obviamente, se você gostar, deixar suas 5 estrelas, que isso ajuda a expandir o podcast Patriotas, ficar naquela parte de navegação, numa posição mais destacada e trazer mais novos ouvintes para o nosso podcast, além também de mostrar a eles todo o conteúdo que a gente faz no site,
no Twitter e no Instagram. Pois é, principalmente no iTunes, dá pra fazer ali quando você assina. Assina, eu não gosto muito desse termo, porque parece que vai pagar, né? Mas quando você se inscreve, vamos dizer assim, você vai receber sempre, quando sair podcast, ele vem automático pra você. E no iTunes, principalmente, dá pra você dar as estrelinhas lá, dá pra você pôr comentário. Isso ajuda bastante ele a indicar pra outras pessoas que ele entende que possa gostar. Então quem puder, a gente agradece, não custa nada, só gasta um pouquinho de dedo lá, mas não tem problema nenhum. Quem puder fazer, a gente agradece. Aliás, bastante gente já fez, até bom a gente agradecer. Tem bastante comentário lá, bastante 5 estrelinhas. Quem não fez ainda, vá e faça. Começar o programa aqui, Arthur, lembrando que tem algumas coisas que a gente não falou ainda. Primeiro que, sim, esse assunto não é super novo, a gente sabe. E sim, você também já sabe, se você acompanha a gente, que a gente não gosta de atropelar assunto, colocar um monte de assunto em cima do outro. Aqui a gente gosta de ir um por um, falando bem tudo que a gente tem que falar sobre tudo. Então a gente veio falando de draft, fizemos 2 programas sobre draft para falar aquele caminhão de jogador que chegou. Aí agora a gente quer falar desse calendário dos Patriots. Mas antes desse último programa pra cá, Arthur, tivemos já algumas chegadas no elenco. Acho que é bom relembrar todo mundo e a gente falar um pouquinho aqui de algumas coisas que a gente teve de diferença já até agora, né? Sim, nesse hiato aí de 2 semanas que a gente ficou sem gravar podcast, os Patriots se movimentaram, porque New England acabou aproveitando aquele período, pra quem não sabe, quando você contrata um jogador no início da free agency, esse jogador acaba impactando nas escolhas compensatórias, na fórmula das escolhas compensatórias para o draft seguinte, mas a partir, se não me engano, do dia 7 de maio, todos os free agents contratados não impactariam mais nessa fórmula de escolha compensatória. Então os Patriots aproveitaram desse mecanismo para reforçar o elenco e trouxeram alguns velhos conhecidos. Na verdade, das 4 contratações, 3 já tinham passagem pelos Patriots, que foram o tight end Ben Watson, que retornou da aposentadoria para jogar pelos Pats, o linebacker Jamie Collins, o defensive tackle Dan Shelton, que assinou hoje, na segunda-feira, que a gente está gravando o podcast, e o wide receiver Dontrelle Inman, com passagem pelos Bears, Chargers e Colts. Eu fiquei bem surpreso com a questão do Collins, Golim. O que você achou? Eu lembro como o Collins saiu. Sempre gostei muito do Collins em campo, mas não consigo esquecer de que ele tava virando meio que um babacão lá antes dele querer sair. Nunca imaginei que isso poderia funcionar, mas conversaram e trouxeram o Collins de volta pra ver como que vai ser. Que você acha aí dessa questão Collins? Você gostava dele, você não gostava? Você acha que funciona? Como que você vê isso aí? Cara, eu concordo total. Eu tenho um negócio de ficar meio com o pé atrás com um jogador que é meio babaca, assim, sabe? O pessoal dos Chiefs, por exemplo, sabe? Tyreek Hill, essas coisas, eu já fico com o pé atrás, mesmo quando eles são habilidosos. E eu acho que o Jamie Collins é um baita de um linebacker. Eu lembro que ele ajudou muito, tipo, no Super Bowl 49, assim. E nos Browns o cara apagou. Eu juro que eu não lembro dele fazendo coisas muito grandiosas, assim. Não é à toa que ele acabou saindo. Mas é uma adição interessante aos Patriots. Mas mesmo com esse histórico dele de ser meio revoltado, digamos assim, o cara é uma boa adição aos Patriots. Porque eu tava lembrando agora de outros linebackers importantes que os Patriots têm, como o Hightower e o Van Noy, que são bons linebackers, mas ter um cara como o Jamie Collins, que quando ele joga bem, ele joga muito bem, foi importante no Super Bowl 49 e tal, eu acho que é uma adição muito importante. Vamos ver, né? Vamos separar as coisas e ver se o cara manda bem. Quem lembra da dupla, não é nem tão velho assim, mas a maioria das pessoas lembra da dupla Collins e Hightower, é de se ficar muito animado. Mas a minha questão que eu quero ver é que tanto Collins quanto Hightower estão mais velhos. Hightower veio naquele ano de calça molhada e deu esqueceu, largou ela, tirou ela no playoff, então vamos ver que Hightower
Hightower volta, e tem que ver que Collins que volta também. Eu, sinceramente, não acho que o Collins vem para ter vaga garantida no elenco. Eu acho que ele vai ter que mostrar que ele merece um espaço ali. Mas... Pensado, é verdade. Mas eu acho que assim, as chances dele ficar são boas, mas não acho que tá batido o martelo já de que ele fica, não. Outro nome interessante pra gente falar aqui, Arthur, é do Watson, o tight end, como você lembrou, voltou, tinha aposentado, resolveu voltar. Os Patriots estão nessa questão de tight end aí meio maluca, que não se sabe direito quem vai fazer. Eu vou deixar uma pergunta aqui: será que o Watson é mais um que vai se aposentar de novo no training camp? Eu acho que não. Eu acho uma pergunta delicada a se fazer, complicada de responder agora, porque a gente não viu como foi o Collins nos primeiros treinos, agora que tá rolando os OTAs e tudo mais, mas eu acho que ele é um jogador que tem mais chance de ficar no elenco do que o próprio Jamie Collins, porque a gente pega a situação de tight ends do grupo de New England e vê que é um grupo bastante deficiente em relação aos outros setores da equipe. E no ponto de vista financeiro, o Watson chega para ocupar 3 milhões de dólares no salary cap da equipe, o que já coloca como número 1 da posição no depth chart. Não, eu fui meio maldoso nessa, eu confesso. Mas eu sou curioso. Nos nossos últimos training camp tá acontecendo isso toda vez, né? Sabe por que eu tô muito curioso? O cara tem 38 anos, cara. Ele foi draftado pelos Patriots em 2004. Pra um tight end é complicado isso, né? Vamos ver como que tá esse Watson aí. Que a questão, o Bill Belichick sempre preza muito isso de ter um cara experiente no elenco, principalmente nesse grupo de tight ends que não tem ninguém aí que conheça muito, que é um cara Patriots ali. Então o Watson foi, como você lembrou, foi draftado pelos Patriots, sabe como funcionam as coisas ali. Então acho assim, se for pra aposentar, é mais por ele ver que não dá, que lembrar que o sistema dos Patriots é outra história. Mas vamos ver como que vai funcionar a questão do Watson aí, nesse elenco todo, em como vai ser um training camp interessante, cara. Tô bem curioso pra esse training camp, pra ver o que vai dar com esses jogadores, principalmente essas posições. Arthur, outra coisa interessante que tomaram a decisão finalmente na questão da defesa. Bill Belichick será quem vai dar as jogadas na defesa, então definiram depois do Schiano chegar, resolver sair, é o Bill Belichick que vai dar as jogadas. Você tá 100% confiante que vai ser assim? Eu acho que avisaram só por avisar, mas não sei se vai ser assim toda hora não. Até porque não tem como a gente saber, porque na hora do jogo essas informações não chegam nas coberturas dos jornalistas americanos. Então se tiver um jogo que o Bill Belichick tiver afim de colocar o Brett Bielema para chamar jogadas, ele vai colocar. Se em outro jogo ele quiser colocar o próprio Gerard Mayo, que aí vai reeditar essa dupla com Hightower e Collins, mas só que agora como técnico de linebackers, ele vai colocar para chamar. Então assim, eu acho que Bill Belichick vai ser a figura centralizada em responsabilizar as chamadas defensivas dos Patriots, mas durante os jogos ele pode dar uma mexida nisso. Inclusive tem gente que já tá curioso se isso já aconteceu antes, se não aconteceu. Sim, não é a primeira vez que acontece. Outra questão curiosa foi a do Joe Judge, que era o cara do Special Teams, que tomava conta ali, e que a partir de agora vai ser /Special Teams /Wide Receiver. Ele vai cuidar das duas coisas. Eu vi muita gente reclamar que isso é gambiarra. Gente, normal. Em Patriots isso é super normal, e acho interessante, acho até positivo, pelo menos a minha opinião, porque estão vendo o Joe Judge com capacidade de assumir mais coisas. Tem muita gente que fala que o Joe Judge tem capacidade de virar um head coach um dia, que ele é bem inteligente. E óbvio que já colocaram um assistente pra ele, então estão naquele esquema de transição que os Patriots adoram, Golim. Pega um cara, vai dando mais coisa pra ele, já é outra, põe o outro embaixo pra ir aprendendo e as coisas vão andando numa escadinha ali normal, né? E confia no Belichick também, o cara acho que tem um pouco de crédito aí. E uma outra coisa interessante é que desde que o Matt Patricia saiu, o Brian Flores não era coordenador defensivo, né? Ele tava também juntando as funções ali, e agora o Bill Belichick, se eu não me engano, o Bill Belichick, quando ele treinava os Giants lá, ele era de defesa, né? E o cara era maravilhoso. O grande forte dele é a defesa, tanto é que ele tem o Josh McDaniels ali muito forte com ele pra ser uma mente mais ofensiva, e ele normalmente fica ali, se preocupa, vamos dizer assim, entre aspas, mais com a defesa. Vamos deixar rolar e ver como que acontece. Como você falou, é Bill Belichick, gente, não tem como... Eu já parei com isso aqui, eu parei de vir aqui e falar que os caras estão fazendo errado, porque depois ganha Super Bowl eu fico com cara de tacho aqui, tá? Então vai dar certo.
agora sim, vamos para o assunto principal do podcast Patriotas, calendário 2019. Bom, tivemos aqui, mais uma vez, o povo adora, né? O povo de Las Vegas, a galera das apostas já fica maluca querendo descobrir quem tem a tabela mais fácil, quantas vitórias os caras vão ter, e o negócio pega fogo. Bom, pelo Oddsmakers, vamos ter 11 vitórias pela matemática deles. O Mike Race também, que é um cara que cobre muito os Patriots há muito tempo, um dos principais jornalistas que cobrem os Patriots, também projetou 11 vitórias nessa tabela. E pelo Oddsmakers, essas 11 vitórias é o maior número entre os 32 times a ter vitórias. Eles acham que quem mais vai ter vitória é os Patriots com 11. E o Chiefs também, desculpa. A gente aí, os Chiefs, eles estão projetando com 11 e os dois com a maior chance de vencer o Super Bowl 54. Eu adoro isso, que os caras nem sabem o elenco. Não sabe nem o que tá acontecendo aí. E os caras já estão falando quem que vai ganhar o Super Bowl. Pela GC de Las Vegas também, a gente é favorito em 15 dos 16 jogos que teremos, e só contra o Eagles que não somos favoritos pela matemática deles. O jogo onde a gente tem maior vantagem é contra os Giants, pelo que eles falam. Vamos seguir aqui, que daí é mais fácil a gente... Vamos ver pela nossa matemática aqui de torcedor o que a gente vai achando de cada coisa. Semana 1, Steelers contra os Patriots, jogo em casa, Sunday Night Football. Primeira mudança aí, Golim. Tava todo mundo, normalmente o campeão joga na quinta-feira, estreia a temporada, mas a NFL decidiu que dessa vez o jogo da quinta-feira, o jogo 1, não vai ser do campeão, né? Exato, eles estão comemorando os 100 anos da NFL, então vão colocar os Packers contra os Bears aí, que são dois times, acho que já dá pra dizer centenários também, ou estão pertinho de fechar, e aí os Patriots vão abrir, entre aspas, a temporada contra os Steelers, e já é um jogo difícil. Eu tô meio pessimista pra esse calendário dos Patriots, mas eu acho que contra os Steelers a gente leva, viu? Então, tem essa questão, né, Arthur? Não tem mais Le'Veon Bell, não tem mais Antonio Brown. Que Steelers que vai ser esse agora, né? Porque sempre foi a base, o BBB ali com o Big Ben. Tudo bem que tem o Juju Smith, mas, perder esses dois caras dá uma caída boa nesse ataque, não dá não? Dá uma caída gigantesca. É um time que passou por graves turbulências nessa off-season, viu o Le'Veon Bell deixar o time, viu o próprio Antonio Brown deixar também, e não foram saídas normais. O Le'Veon Bell passou uma temporada toda sem jogar, o Antonio Brown teve toda aquela questão com o Big Ben, uma disputa de egos com o quarterback de Pittsburgh, e é um time que parece que nessa temporada vai sofrer as sequelas das perdas gigantes sofridas durante a off-season. Mas a gente não pode deixar de esquecer que, querendo ou não, continua sendo o Pittsburgh Steelers, o time que ao lado dos Patriots é o maior campeão da história do Super Bowl. Então, isso que eu ia falar, o Golim falou aí que Packers e Bears é uma baita rivalidade, times quase centenários. Mas, tem um Patriots e Steelers que é simplesmente 6 anéis pra cada lado, meu. Exatamente. E a gente não pode subestimar também, né? Os Steelers, além de fortes, mesmo sem o Le'Veon Bell, os caras conseguiram o James Conner lá, que o cara é bom também. Sei lá, os caras sempre tiram um coelho da cartola, assim. Mas eu acho... Vai dar Patriots, né? Vamos cravar aqui? Será? Eu acho, assim, cravar é difícil, né? Mas eu acho que pela situação que tá, a chance vira boa. Acho que é uma chance boa de ter Patriots já com 1-0 contra um Steelers que é sempre tradicional, que normalmente nos últimos anos a gente estava jogando na semana 15 lá mais pro final. Então, assim, vamos ver, mas eu acho que a chance é boa. E temos uma questão importante aí, Arthur, que é uma coisa que muita gente pediu pra gente. Há muito tempo já o povo vem pedindo, e a gente resolveu que esse ano vai acontecer, que nós vamos fazer o primeiro encontro de torcedores dos Patriots em São Paulo, cidade de São Paulo. Vai ser nesse jogo. Estou aqui afirmando que teremos um encontro de torcedores dos Patriots para assistir a semana 1 Patriots e Steelers em São Paulo. A gente ainda não sabe o local exato que vai acontecer, mas vai acontecer, Arthur, e vai ter pelo menos eu do Patriotas lá, a Tati e você também vem da Bahia pra fazer esse negócio que tanto tempo a gente quer, né? Pois é, enfim, o meu encontro com o Felipe vai acontecer. A gente tá mais de 3 anos, quase 4 anos, só conversando pela internet.
E vai ser um encontro emocionante. Eu acho que eu vou chorar, Felipe. Olha só. Então, uma coisa que pouca gente sabe, eu, Sidney, Arthur, a gente faz isso, a gente se conversa basicamente todos os dias, a gente faz esse Patriotas nessa loucura que é, a gente nunca se viu. Então, assim, vamos pelo menos eu, Arthur e Tati, vamos nos conhecer. Sidney, o resto da galera ainda tá vendo. Mas vai acontecer, então já deixa aí agendado, já põe na sua agenda, já não marca outra coisa. Se você é de São Paulo, cidade de São Paulo, se você de repente quer vir para isso, pode vir, que vai acontecer. A gente só está definindo o local. Inclusive, se você que está ouvindo é de São Paulo, conhece algum lugar que acha que pode funcionar, é dono de algum lugar que acha que possa ser legal, manda mensagem pra gente, entre em contato com a gente tá garimpando os lugares aí pra gente ver onde isso vai acontecer. Mas sim, vai acontecer o Encontro Patriotas em São Paulo esse ano para assistir Patriots e Steelers. Golim, se é de São Paulo, eu quero você lá também. Cara, com esse encontro maravilhoso aí, tem que ter alguém pra filmar isso. Eu vou estar lá sim, com certeza. Não, boa. Bom, voltando ao assunto, a gente tá muito animado com essa história de encontro e a gente queria falar logo desse Patriots e Steelers, que pra gente tá valendo mais esse encontro com a galera do que o jogo em si, pra falar a verdade. Semana 2, Patriots e Dolphins, jogo fora em Miami, e mais uma semana importante pra gente, que é o jogo do Tour Patriotas. Então, se você não tá sabendo, o Tour Patriotas 2019 tá rolando. A gente tá com um pacote super legal, nos valores mais baixos possíveis para você assistir os Patriots em loco. Você vê Tom Brady, ele tá esperando, ele não quer aposentar enquanto você não vai assistir ele em campo. Então vem com a gente no Tour Patriotas, vou deixar o link aqui. E você também estará lá, Golim, você vai estar em tudo, rapaz. Eu também vou estar lá. E é legal porque não só o nosso time, que é maravilhoso de assistir, mas esse vai ser um jogo bom. Primeiro porque os Patriots sempre têm dificuldade com os Dolphins, o que me irrita um pouco, principalmente lá. E além disso vai ter Josh Rosen. Provavelmente vamos torcer pra ter um brasileiro nesse Dolphins também. Então tem tudo pra ser um jogaço, cara. Eu tô... É um dos jogos que eu tô um pouco preocupado, Arthur, porque... Eu também. É um jogo que o Patriots sempre gosta de perder de Miami. O ano passado teve o Miami Miracle lá. Eu vi alguém sendo bem cruel, falando que pelo menos esse ano não vai ter o Gronk pra colocar ele de safety. Achei muito cruel isso. Mas assim, jogo na semana 2, Arthur, setembro, calor vai estar forte, umidade vai estar forte. É jogo em Miami e não dá pra... Se o Golim cravou no Steelers aqui, a história talvez seja outra, hein? Sim, até porque é um cenário um pouco parecido com a nossa partida contra o Jacksonville Jaguars no ano passado. A gente também visitou a equipe da Flórida nessa época do ano e os Patriots não conseguiram ver a cor da bola. O calor influenciou bastante na partida e a gente vai pegar os Dolphins jogando também no calor lá de Miami, então é bem capaz que Bill Belichick intensifique durante esse training camp lá na época de agosto esses jogos com a temperatura mais alta e com a umidade alta também, para já simular como vai acontecer contra os Dolphins. Além disso, tem o primeiro reencontro de Brian Flores com os Patriots. Então, tem várias questõezinhas aí. Tem o Brian Flores, a gente não pode esquecer o ano passado que a gente sofreu com o Matt Patricia no primeiro mês. O Patricia conhece muito bem os Patriots e conseguiu travar a gente naquele jogo. E aí, será que Flores vai fazer o mesmo? Será que Flores vai seguir muito dessa linha e tentar travar esse ataque dos Patriots? Tem várias coisas aí, né, Golim? Vários detalhezinhos que podem fazer desse jogo um jogo bem mais difícil do que a maioria pode imaginar, né? Com certeza, porque... a gente já tem dificuldade normalmente em Miami, e se o Matt Patricia deu tanto trabalho porque ele conhece os Patriots, o Brian Flores só vai piorar isso daí. Então, eu cravei os Steelers, tava brincando, porque eu acho uma bobeira até cravar vitória ou derrota, não tem como, nunca. Mas contra Miami é um dos jogos que eu mais tô preocupado também. Eu tô meio pessimista pra esse calendário, na real. Eu acho que a principal diferença da partida do ano passado, da temporada do ano passado pra essa, é o elenco de Miami. Os Dolphins aí estão projetados ali junto de Cardinals, Giants, até um dos piores recordes da liga. É um time que está em completo rebuild, está se reformando, está se reconstruindo para temporadas posteriores. Esse é o primeiro ano sob o comando de Brian Flores, então é um time projetado para até ficar em último
na nossa divisão. E aí a gente pra gente não repetir meio que tudo que a gente tava falando aqui, semana 17, a última, é Dolphins e Patriots, daí em New England. Aí, se a gente vai sofrer com o calor lá em setembro, eles vão sofrer, obviamente, com o inverno de New England em janeiro. Porque se no Game of Thrones o inverno não chega, em New England chega. Lá é garantido que chega. Vamos ver se, como disse o Arthur, com esse Dolphins meio capengando, pode ser que esse jogo lá em Foxborough não precise de tanto, os Dolphins podem chegar lá já meio destruídos, então isso faz com que jogar em Miami na semana 2 ainda fique um pouquinho ainda mais uma pitada aí desse tempero para deixar esse jogo mais complicado. Aí, gente, na semana 3 e 4 são mais 2 velhos conhecidos, Jets na semana 3 em New England e Bills na semana 4 em Buffalo. Situação interessantíssima aqui e preocupante até, Golim. Os Patriots normalmente começam o campeonato mal. O Sidney não tá aqui, mas vou falar a frase clássica dele, que os Patriots só começam a jogar no segundo mês ali. O primeiro mês sempre é travado. E ter 3 jogos de divisão já no primeiro mês, se os Patriots estiverem naquele modo que a gente tá acostumado de ver no primeiro mês, isso pode ser preocupante, cara. Com certeza, mas ao mesmo tempo, se os Patriots usarem esse primeiro mês, já que são velhos, conhecidos e tal, pra explorar as fraquezas e tudo mais, pode ser que, mesmo não começando tão bem, possa tirar vantagem disso para que depois em outubro se saia um pouco melhor. Mas eu acho que esse Miami, que é complicado, os Jets é uma dificuldade mais média ali, porque tem Le'Veon Bell, tem o Sam Darnold indo pro segundo ano, é um time que tá também num período longo de reestruturação. Buffalo eu já acho que é um pouco mais tranquilo, só que jogando fora de casa é complicado. Lá em Buffalo também é meio hostil para os adversários. A palavra boa para Buffalo é hostil, é uma ótima palavra lá. Arthur, uma questão que eu acho que isso, para mim, eu vejo como um revés, é que começo de campeonato tá todo mundo empolgado, tá todo mundo achando que vai dar. Então é diferente igual do ano passado, que a gente demorou pra caramba pra pegar os caras da East, e quando chegou neles eles já estavam todos baleados. Esse ano tá todo mundo falando, esse é o ano, esse ano vai dar, esse ano nós vamos ganhar. Então a moral dos caras pode vir de uma outra forma, né? Obviamente, porque, querendo ou não, apesar dos Patriots terem mais chance que esses 3 times da AFC East, todos começam com 0. Todos começam com 0 e toda a torcida, por mais consciente que seja do seu time, toda a torcida tem fé e acredita que ele vai conseguir ter uma boa temporada. Na semana 3 contra o New York Jets em casa, vai ser interessante porque os Patriots vão encontrar novamente Adam Gase, mas não agora no comando dos Dolphins, e sim nos Jets. E segundo o CJ Mosley, a segunda principal contratação dos Jets para a temporada, Adam Gase, na sua primeira entrevista, na sua primeira reunião com seus jogadores, disse que um dos motivos para ter aceitado ser o técnico dos Jets é para destronar os Patriots. Então, esses confrontos divisionais já chegam com sangue nos olhos para os times tentarem tirar essa faixa de campeão de New England, que já dura por vários e vários anos. Mas vamos falar a verdade, que ele deve ter falado isso no Dolphins também, né? Deve ter sido o mesmo discurso. É mais um que vai começar a passar agora por Jets, Dolphins, Bills, pra ver se vai destronar os peitos. Eu adoro isso. Pra mim a questão grande aí é o Le'Veon Bell, um cara que a gente sabe o talento que tem, que não precisa de uma OL incrível, que não precisa de um ataque incrível, só precisa que deem a bola na mão dele e ele consegue se virar. Então tem que ficar muito preocupado com o Bell nesse jogo. Agora, se a gente falou que o histórico de jogar em Miami, jogar contra os Dolphins em Miami não é muito bom, o caso da semana 3 de Jets em New England, os Patriots não perdem em casa na temporada regular para os Jets desde 2008, e a média foi de 31 pontos de vantagem nas últimas 3 partidas do Jets no Gillette Stadium. Então o histórico aqui é muito bom pra gente, não tem por que sofrer, tem que ir lá e manter esse histórico e ganhar. Bills fora, como a gente falou, é uma questão, a torcida ali é muito hostil, Buffalo é uma loucura, eu fui muito pra lá, já sei que o negócio ali é outra história, mas assim, os Bills são fregueses de Tom Brady, os Patriots não perdem para os Bills fora de casa desde 2011, é aquela história, AFC East
tudo parece que vai dar, mas no final a gente sabe como acaba, sempre dá certo. Então, vamos ver como que vai ser esse Patriots nesse primeiro mês. Só não pode se enrolar e tomar um problemaço aí na AFC East. Se a gente conseguir fazer o arroz com feijão e resolver, como o Golim falou, são caras que a gente sabe jogar, que são times que a gente está acostumado, é para chegar na semana 5 já com uma situação bem interessante na AFC East. Semana 5, daí a gente vai para fora de novo, Patriots e Washington Redskins lá em Washington. Aliás, é a única sequência de jogo fora dos Patriots, 2 jogos seguidos fora nessa temporada, é Bills em Buffalo e Redskins em Washington. Tem uma outra lá na frente, mas tem uma bye week no meio, então seguida mesmo de jogar, viajar e jogar, é a única esse ano, coisa que o ano passado foi bem mais cruel a nossa temporada com viagens e jogos. O que podemos pensar desse Patriots e Redskins aí, Golim? Cara, eu vou usar o Golim pessimista de novo aqui, porque eu tô meio preocupado com esse time dos Redskins. Eles fizeram um draft maravilhoso, e não só em jogadores, mas em inteligência de draft mesmo. Conseguiram pegar o Dwayne Haskins, que muitos diziam que era o melhor quarterback da classe, em 15º, nem tiveram que subir pra isso, perder escolhas e tudo mais. E eu acho que esse cara vai aparecer bastante nessa temporada. Além disso, o jogo fora de casa... Então é aquele negócio que você falou, se os Patriots fizerem um bom primeiro mês, eles chegam embalados para outubro, que outubro já é normalmente um mês melhor, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil contra os Redskins não, viu? Então, eu vejo uma partida interessante e que ambos os times podem ter situações similares, porque assim como os Patriots, os Redskins também, das 4 primeiras partidas, tem 3 contra rivais divisionais, então, caso a equipe de Washington tenha um bom retrospecto, vão chegar embalada, mas se acabar perdendo os jogos divisionais, vai dar aquela murchada e é capaz do time seguir a tendência que é desse ano não conseguir ir para os playoffs, até porque tem uma divisão com Eagles e Cowboys que acabam se destoando. Uma coisa interessante aqui para se perceber, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, é que esse vai ser o 4º jogo dos Patriots a 1 da tarde do horário local. O primeiro jogo é à noite no Sunday Night, o resto vai ser tudo a 1 da tarde. Falo isso porque a partir dali começa a vir uma sequência que a gente só vai jogar 1 da tarde de novo lá no final da temporada. Então assim, de horário de primeiro jogo, horário ali do primeiro jogo do domingo, esse do Redskins é o último que a gente vai fazer. Na semana 6, a gente recebe o New York Giants em casa, mais um jogo da mesma divisão, da NFC East, e recebe aí um time que a gente está acostumado, com provavelmente ali o último Patriots, o último Brady vs Manning parte 2, vamos dizer assim, de Brady e Eli dessa vez, e um jogo de quinta-feira, Arthur. Jogo de quinta-feira é sempre chato, né, cara? É aquele jogo que não dá para recuperar jogador, que não dá para se preparar. Ainda bem que é o Giants e não é alguém mais complicado dessa vez, né? Sim, é aquele jogo que todo ano os técnicos e jogadores reclamam que não dá tempo de se preparar, não dá tempo de recuperar fisicamente, papapá. E como você disse, sorte que é os Giants, um time que perdeu sua principal estrela no off-season, que foi a troca de Odell Beckham Jr. pro Cleveland Browns. Tem agora um Eli Manning já em estado decadente, e muitos apontavam que ele poderia não ser mais o quarterback dos Giants esse ano, e a tendência é New England ganhar. A única questão é que os Giants amam complicar a vida dos Patriots. Na última vez que os times se enfrentaram, New England só conseguiu sair vencedor com o field goal de 57 yardas de Gostkowski no estouro do cronômetro. Bom, depois daí vem a semana 7, Jets de novo, dessa vez em Nova York, um jogo de Monday Night Football e o terceiro jogo já de prime time dos Patriots na temporada, depois de 7 semanas. Então Sunday Night no primeiro jogo, Thursday Night na semana 6 contra os Giants e aí Monday Night contra os Jets. Aqui é uma outra questão que o histórico atrapalha, Golim. Normalmente os Patriots em Nova York, pode ser o Jets que for, pode ser o Patriots que for, sempre dá rolo ali, cara. Exato, e você falou da questão de descansar, pelo menos vai ter um diazinho a mais de quinta-feira para segunda, pelo menos, né? Mas você tem toda a razão, em Nova York é complicado, mesmo com os Jets não indo tão bem,
E eu não sei, é sempre uma questão complicada. Eles já vão ter enfrentado os Jets um pouco antes, então se tiver alguma surpresa, se o Le'Veon Bell surpreender muito, mas aí eu só vou falar uma coisa que eu esqueci de falar na outra disputa contra os Jets, de que assim como os Jets são conhecidos, o Le'Veon Bell é um cara conhecido. Os Patriots já enfrentaram ele nos Steelers muitas vezes, então se o Bill Belichick conseguir neutralizar esse cara com a defesa que ele vai controlar, eu acho que vai ser tranquilo. Eu acho que dá pra ganhar esse jogo no Monday Night Football mesmo sendo em Nova York. E o bom aí que daí a gente já tá semana 7, o time já sabe os problemas que tem, já começa a se regular novamente. Prefiro dessa forma do que se fosse um Patriots e Jets em Nova York lá na semana 3. Eu acho que daí complicaria muito mais. Com certeza. Dessa forma acho mais tranquilo também. Semana 8, a semana que tá todo mundo querendo, todo mundo esperando por ela. Tinha gente, Golim, muita gente, aliás, que achava que esse ia ser o jogo da quinta-feira de estreia dos Patriots, de estreia da temporada, Browns e Patriots em New England. Esse Browns que resolveu virar time de novo e resolveu contratar um monte de gente e virar o queridinho de todo mundo, né? Imagina em 2017 falar que um dos jogos mais esperados da temporada era Patriots e Browns, né? É interessante. E é engraçado também porque, mais uma vez, velhas caras conhecidas aí. Vamos enfrentar o Odell Beckham Jr., né? Que já enfrentou os Patriots quando ele tava nos Giants e tudo mais. E eu tô com expectativas bem altas pros Browns nessa temporada. Eu acho que os Browns vão despontar, sim. Eu não acho que eles vão ir tão longe quanto o pessoal tá achando de Super Bowl e tal. Eu acho que eles vão bem, estão no caminho de se tornar um dos grandes times aí, mas vai ser aquele velho duelo de experiência contra o pessoal mais jovem, sabe? Baker Mayfield ainda no começo, a galera não é tão experiente assim. Pode ser clubismo de novo, mas eu acho que dá Patriots contra os Browns mais pela experiência mesmo, viu? A minha questão aí, Arthur, é que... Aliás, eu tenho duas questões aí. Pode ser que seja um Browns fazendo o que todo mundo quer, jogando bem pra caramba, chegando nessa semana 8 super inflado. Ou pode ser um Browns que chega na semana 8 falando, não adiantou pra nada, trouxemos um monte de gente, não tá sendo aquilo que a gente imaginou, e os caras estejam bem mais murchos do que eles acham que eles vão estar. Essa é a minha primeira questão. E a segunda é que, é Foxborough, é Bill Belichick, é Tom Brady, e as coisas ali são em outro nível, é outra coisa ir pra Foxborough jogar com esses caras, né? Sim, é como você disse, ou pode ser o jogo com maior hype da temporada, ou pode ser também o jogo mais flopado da temporada, porque caso os Browns engatem aí 6 vitórias, digamos, no cenário hipotético que os Patriots também, Cleveland vai ter uma semana de bye na Week 7, e vai poder se focar completamente nos Patriots. Então vai ser um jogo com muita expectativa mesmo, e tem tudo para ser uma partida, um tiroteio, porque vai ter Baker Mayfield, Odell Beckham, Jarvis Landry, como a gente já mencionou aqui, e os Patriots também não vão deixar barato agora com o grupo de recebedor reforçado com a chegada do N'Keal Harry. Então assim, eu acho que é um jogo de extremos, ou vai ser 8 ou vai ser 80. E o jogo não é de prime time, tá? O jogo é das 4h25 horário local, que é o America's Game, que normalmente, eu não sei mais agora que esse negócio de fuso horário, se a gente vai ter horário de verão, se não vai, eu tô bem perdido, mas normalmente era aquele jogo das 7, né? O jogo das 7, então vai ser o quê? Jogo das 6? Eu não sei mais como é que vai ser agora. Acho que vai ser às 6 mesmo. Esse ano não vamos ter horário de verão, então esse deve ser o jogo das 18h25. Nossa, isso não é horário de NFL, mas tudo bem. Vai ficar bem estranho. Vamos ver então o que vai dar nesse Patriots e Browns, mas eu acredito de verdade que o Patriots leva essa, porque, como eu disse, Foxborough é outra história. Até porque eu acho que é parecido com os Chiefs no ano passado, em que realmente era um jogo com muita expectativa, Patrick Mahomes voando, e justamente eu acho que o final também vai ser o mesmo. A experiência leva, mesmo que seja difícil, sabe? A partir daí, o buraco começa a ficar um pouco mais embaixo, e a hora que a hora que a tabela vai entrar numa situação um pouquinho mais complicada para os Patriots. Digo isso porque tem Ravens na semana 9 fora lá em Baltimore, um time que sempre gosta de travar as coisas para os Patriots. Vai vir a bye week, mas aí tem Eagles fora, tem Cowboys, tem Texans, tem Chiefs. É uma sequência, Arthur, de 5 jogos contra times que foram pros playoffs do ano passado, cara. Aí o buraco começa a ficar mais embaixo. É a sequência mais difícil dos Patriots da temporada.
não temos dúvidas em relação a isso. Logo na semana 9 a gente vai enfrentar o Baltimore Ravens no Sunday Night. Baltimore, que é outra equipe que gosta de complicar a vida dos Patriots. E acho também o mais interessante dessa sequência é que a gente vai começar a enfrentar quarterbacks móveis, já iniciando com o Lamar Jackson, que é mais um corredor mesmo do que um passador. Isso é uma coisa que acho importante até quando a gente saiu o calendário da pré-temporada, um negócio que muita gente acha que não serve pra nada, mas vai ter novamente, eles repetiram ali o jogo contra os Panthers, que eu acho de extrema importância, porque daí você enfrenta Cam Newton no jogo 3, que normalmente é o jogo que mais joga os titulares, que é um dos grandes problemas dessa defesa nos últimos anos. Então, a preparação lá da pré-temporada do jogo contra os Panthers pode fazer uma diferença boa nesse jogo contra os Ravens lá na semana 9, cara. É verdade, é bem importante. Os Patriots não costumam se dar muito bem contra quarterbacks móveis, e mesmo assim o Lamar Jackson, que corre muito bem, ele tem mais opção de recebedor agora, que os Ravens fizeram um bom draft também. Eu acho que contra os Eagles, depois da semana de descanso, mesmo sendo fora de casa, eu acho que a gente vai jogar bem, porque eu não acredito que os Eagles estejam numa curva ascendente, sabe? Eu sinto que aquele Eagles de Super Bowl, que era um dos melhores times, eu sinto que tá caindo. Desses jogos que você citou, eu acho que o pior é contra Dallas, viu? A gente tem o Eagles, então, na 11 fora, lá em Filadélfia, reedição do Super Bowl, jogo das 4h25 de novo. Então, ó, só pra, como eu falei pra vocês naquela hora que o jogo da 1h era um dos últimos, Browns às 4h25, Ravens em Sunday Night Football, Eagles fora às 4h25 no America's Game, o Cowboys também no America's Game, e depois vai ter Texans em Sunday Night Football. Então é por isso que eu falei, o Patriots basicamente não joga mais à 1 da tarde. Vamos só pôr essa bye week no meio aí, que eu acho importante falar, Arthur, que pelo menos, de novo, vem uma bye week boa pra gente na semana 10, tanto para recuperar, que é um momento bom para recuperar, é basicamente a metade da temporada, e também para dar um descanso nessa sequência maluca que a gente tá falando aí de jogos complicados, né? Exato, foi uma bye week perfeita pelo 4º ano consecutivo. A última vez que a gente teve uma bye week posicionada numa semana ruim foi em 2015, que foi muito cedo, foi na semana 4, desde então sempre ali na metade da temporada. Ano passado até foi um pouquinho tarde, na semana 11, mas só que eu acho que a desse ano se encaixou perfeitamente, até porque acaba entrando em convergência com o nosso momento de maior dificuldade no calendário. Esse Eagles, a gente tem aí, agora vai ser o Carson Wentz e não mais o Nick Foles, né? Reedição do Super Bowl, como eu disse. E no histórico a questão não é muito boa não, os Patriots não vencem o Eagles desde 2011. E também eles vão vir de bye week, dois times que vêm da bye week junto, então não vai ter muita diferença essa questão para nenhum dos dois lados. Na 12, como o Golim falou, Cowboys e Patriots, jogo em casa. E uma questão interessante, ó, a última vitória dos Cowboys em New England foi em 87. Eu nasci em 86, Nossa. Mano. Eu basicamente não vi os Cowboys ganhar dos Patriots até hoje. E os Cowboys vão lá pra jogar em New England às 4h25. Jogo que não dá pra falar que é tranquilo, né, Golinho? O Cowboys vem virando um time cada ano um pouquinho melhor, playoff de novo. Estão aprendendo a jogar de novo, né? E eu acho que a gente pode ver muito isso no desenvolvimento dos Cowboys na temporada passada. Eles começaram bem, mais ou menos, pode-se dizer assim, e aí eles pegaram a Amari Cooper e foi uma curva gigantesca, assim. Os Cowboys foram muito melhores, tendo mais uma opção, porque eles estavam colocando muita pressão no Ezekiel Elliott, running back, então quando os times conseguiam neutralizar o jogo corrido, praticamente o ataque dos Cowboys acabava, mas aí a defesa ia muito bem. Então foi só colocar uma boa opção de recebedor que os Cowboys viraram e fizeram uma temporada muito melhor depois disso. No draft desse ano reforçaram um pouco mais o ataque também, e por isso que eu acho que esse é um dos jogos mais difíceis. Mesmo sendo em casa, o Dallas vai vir mordido, e eu acho que já vão estar numa boa temporada. Eles já vão estar aí com um bom histórico quando chegar nessa semana 12. O jogo das 4h25, que eles chamam de America's Game, esse é o America's Game de verdade, né, cara? Sim, é um America's Game tradicional. Aqui no Brasil nem tanto, porque as duas torcidas maiores, salvo engano, são as dos Patriots e a do Green Bay Packers, mas lá nos Estados Unidos há uma clara divisão entre torcedores dos Cowboys e de New England, que também dois dos times mais odiados da liga. Então vai ser um jogo que vai mexer muito com as emoções dos torcedores americanos e também dos brasileiros. Depois dos Cowboys, na semana 13,
outro primetime game, jogo de Sunday Night Football, o 5º da temporada, e outro time do estado do Texas, dessa vez Houston. Uma questão interessante é que esse jogo vai ser a viagem mais longa que os Patriots vão fazer até o sul do Texas. E também, se eu não me engano, é um jogo só que os Patriots vão jogar fora da sua área de fuso horário ali. Então a maioria dos jogos estão todos no leste. Bom, Texans, que a gente gosta de chamar aqui de Patriots B, já nem sei se é o B mais, porque agora tem o Texans, tem o Titans, tem o Bills, tem tanto Patriots, Dolphins, tem tanto, Bills não, Dolphins, tem tanto Patriots B agora que eu já nem sei se o Texans mais pode ser considerado sozinho eles. Mas é um time que gosta de jogar, que tem sempre uma defesa boa. Normalmente os Patriots têm um histórico bom, a gente só perdeu uma vez pro Texas na história até hoje, em 11 partidas feitas, mas é um time que quando tá bem montadinho, que quando tá funcionando bem, principalmente a defesa, consegue atrapalhar os Patriots, né, Golim? E eu vou falar, as condições adversas aí são jogar fora de casa, o Sunday Night Football, que é uma coisa de pressão e tudo mais, mas sinceramente eu acho que o desempenho que os Texans tiveram no último ano foi o ápice que eles chegariam, assim, até porque é muito difícil manter o que eles tinham, que era um quarterback muito habilidoso, com bons recebedores, mas uma linha ofensiva praticamente nula, assim. Foi o quarterback mais pressionado, se lesionou em dado momento, então eu acho que nesse jogo, os Patriots, se explorarem isso, é claro que a gente vai ter que ver como vai estar essa linha ofensiva dos Texans, mas sabendo explorar isso, vai acabar com o ataque do time, assim, e aí é só usar o nosso GOAT pra saber explorar a defesa deles e a gente leva o Sunday Night. Mas se acertarem, tem o Deshaun Watson que, se conseguir jogar e tiver tempo, pode ser um problema, né? Com certeza, ele foi um problema pros Patriots, principalmente na temporada de 2017, naquele jogo que ele tava voando, não só naquele jogo, na temporada até se lesionar, o Deshaun Watson fez chover na NFL, e é um quarterback que também sabe resolver com as pernas, e a gente pode ter problema aí em Houston com esse time dos Texans. Acho interessante dessa partida, grande destaque dela, a questão do critério de desempate. Ano passado, a vitória dos Patriots sobre os Texans fez o time ficar com a seed 2 da NFC, pois ambos os times acabaram com 11 vitórias e 5 derrotas, mas a vantagem de New England no critério de empate deu aquela bye week na semana 1 dos playoffs, que foi fundamental. Aí na semana 14, a próxima, vem uma reedição da final da AFC do ano passado. 2 jogos incríveis no ano passado, Chiefs e Patriots em New England novamente. E Golinho, o que mais me estranhou nesse jogo até agora desse ano é que ele não vai ser de prime time, ele vai ser das 4h25, mas não colocaram esse jogo pra todo mundo assistir, vamos dizer assim. Estranha a decisão, hein? É estranho, no ano passado teve algumas mudanças de jogos que eram nessa faixa que acabaram sendo mudados para domingo à noite, mas isso aconteceu porque os times se tornaram fortes e o duelo se tornou interessante durante a temporada. Kansas City Patriots é um dos melhores jogos da temporada mesmo agora, porque é o Tom Brady, quarterback com 6 Super Bowls, contra o Mahomes, que no seu primeiro ano fez 50 touchdowns, então já tem tudo para ser um jogo maravilhoso. Eu também não entendi isso. E sobre o jogo, vai ser complicado, porque eu acho que o Mahomes vai ter amadurecido, os Chiefs perderam peças importantes, então eu acho que, apesar do draft, apesar da free agency, eu acho que o ataque perdeu um pouquinho, mas tem tudo pra ser um jogo maravilhoso, cara. Arthur, a gente teve há uns tempos atrás que toda vez que tinha Patriots e Colts era aquele jogo inacreditável. Patriots e Chiefs tá virando isso, né? Todo ano agora tá tendo e é impossível ser jogo ruim, né, cara? Ainda mais depois do que aconteceu na final da AFC ano passado, uma partida que, pra mim, aquela foi a partida que deu o título aos Patriots, porque, no meu ver, eu sabia que se New England conseguisse passar dos Chiefs em Arrowhead, que já era um estádio marcado por toda aquela questão que ocorreu em 2014, que se a gente conseguisse vencer aquele time naquele estádio, a gente seria campeão do Super Bowl, e foi o que aconteceu. Agora Patrick Mahomes já vai ter mais um ano de experiência, o atual MVP da liga, um quarterback que só tem a melhorar, mas só que os Chiefs também vão ter a questão de Tyreek Hill, que é um carrasco dos Patriots, sempre joga bem contra a equipe de New England e está suspenso por tempo indeterminado pela franquia. Pois é, Golinho, uma outra coisa que eu acho interessante é esse jogo ser na semana 14, porque ele pode acontecer de ele determinar
quem que vai jogar em casa na final da AFC, por exemplo, com os mesmos times. Porque dependendo de como esses dois chegarem, quem ganhar aí pode ficar com a seed 1 e que pode ter uma final de AFC que quem ganhou esse jogo fique com o jogo em casa, né? Com certeza, eu acho que dá pra dizer que esses são os dois times com mais potencial na AFC, né? Então vai ser quase uma final de conferência antes da hora. Porque a outra foi um pouco mais cedo, no ano passado, quando os Patriots enfrentaram os Chiefs. Foi um baita jogão, mas esse vai ser na reta final, isso vai ser incrível. Aí na 15 vem um jogo mais tranquilo, Patriots e Bengals lá em Cincinnati, volta a jogar 1 da tarde, então desde lá da semana 5, se eu não me engano, que os Patriots não vão jogar à tarde, então se prepare aí que à tarde vai dar pra dormir mais tarde quase toda a temporada inteira e vai ter que assistir jogo de noite, não vai ter como. Bengals tem um dos schedules mais difíceis aí que o pessoal tá projetando, já pode chegar já bem baleado, se não chegar morto nessa semana 15, e uma questão interessante, Arthur, a gente não joga em Cincinnati desde 2013, então é um time que normalmente a gente não enfrenta muito, e que, como eu disse, pode ser que seja um alívio aí, entre numa descendente aí, numa calmaria para esse final de temporada, né? Sim, depois de uma trajetória difícil, pegando adversários árduos, a gente tem o Cincinnati Bengals, que tradicionalmente não é um time que incomoda muito. Teve até, acho que salvo engano, 2015, por aí, 2016, teve boas temporadas, com o Andy Dalton na melhor forma, com o AJ Green jogando muito, mas só que agora o time não conseguiu, na última temporada, repetir desempenhos anteriores, e eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo para New England. Depois disso a gente tem o final de temporada clássico ali, Bills em casa na semana 16 e Dolphins, como a gente falou lá no começo, em casa também na semana 17. Se a gente precisar, são 3 jogos, Golim, 3 jogos finais aí que podem vir por 3-0 aí nesses 3 últimos e dar uma aliviada e dar uma recuperada se a gente chegar numa situação um pouquinho mais complicada de tabela, de classificação ou alguma coisa assim, né? Exatamente, eu acho que a situação, já que esses jogos são tão difíceis ali, mais pro final de novembro e começo de dezembro, os Patriots, vai ser aquele negócio, vai estar uma disputa muito grande e os analistas vão falar, e os Patriots têm 3 jogos muito fáceis no final e tudo mais, mas é perigoso, porque contra Miami, como eu disse, eu não acho que é um oponente tão fácil mais, eu acho que o Miami vem forte esse ano. Mesmo assim, no Natal ali contra Buffalo é mais tranquilo, no Ano Novo contra Miami, já dá pra pensar nos playoffs já, vamos ser um pouco otimista, né? Né, pô, vamos chegar... O sofrimento é ali no meio, ali, esse final tem que ser mais tranquilo, pelo amor de Deus. Exato. Pra fechar o nosso programa, hora da parte mais complicada, que a gente dá o nosso palpite. E eu quero que você comente aí também, onde quiser, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no post. Comente também qual é o recorde que você acha que os Patriots vão ter nessa temporada 2019. Arthur, vamos ser bem safado e aproveitar que o Golinho é a estreia dele e mandar ele falar ele primeiro? Vai lá, Golinho. Bom, vamos lá. Eu acho que vai ser 11-5. Uau. E aí eu acho que os Patriots vão perder para... Complicado, né? O Washington Redskins, e eu sei o quanto isso é esquisito, mas eu realmente acho que os Redskins vão vir bem esse ano e o Dwayne Haskins vai ser uma surpresa agradável, não pra nós, mas eu acho que ele vai ser uma surpresa agradável pro time. Então eu acho que os Patriots perdem pra Washington, eu acho que os Patriots vão escorregar pra Cleveland, que vai surpreender esse ano, Dallas, por causa da forte defesa, com linebackers fortes, pressionando o Tom Brady, eu acho que isso vai ser bem complicado. Contra Kansas City, eu acho que o Patrick Mahomes vai vir bem embalado, o time aprendeu com as 2 derrotas contra os Patriots, eu acho que vai ser bem difícil ganhar dos Chiefs. E aí, quando acha que tá tudo certo, vai ser 12-4, os Patriots escorregam contra Miami no último jogo. 11-5. Uau! Miami ganhando na neve de New England? Eu acho, porque Miami, eu sei que no Hard Rock Stadium é pior, mas Miami sabe, o jogo na semana 2 vai ser bem difícil, mas eu acho que vai dar Patriots, a gente vai estar lá, a gente vai estar torcendo por isso, mas aí no final o Miami, os Patriots já cansado, com a cabeça já nos playoffs, talvez poupando alguns jogadores, eu acho que o Miami leva. Arthur, manda a sua. Eu não vou mentir, eu ainda tô aqui um pouco indeciso, porque teve um ano, 2017, que eu falei que os Patriots iam ser 16-0. Acabou 13-3. E nesse ano, alguma parte dentro de mim sente que vai ser 16-0. Porque esse time já fez de tudo. A única coisa que não fez foi ganhar a temporada invicta que em 2007 bateu na trave.
Mas eu não sei se eu vou ser tão ousado assim pra apostar 16-0. Então eu vou de 13-3, como foi em 2017. E acho que as derrotas vão ser pros Jets, fora de casa, no Monday Night Football. Partidas lá em New York, às vezes se complicam, e eu acho que essa vai ser uma partida que as coisas não vão dar certo pros Patriots. Aquela partida com selo Sidney Torres. Acho que a outra derrota vai ser pro Eagles, outro adversário que costuma complicar a vida dos Patriots. A gente não vence Filadélfia desde 2011. Tem também a questão de ser uma reedição do Super Bowl e que os Eagles também vão estar vindo de uma bye week. E por fim, eu acho que vai ser na semana 17 contra os Dolphins, mas não pelo mesmo motivo do Golim. Eu acho que vai ser uma partida que os Patriots já estarão classificados para os playoffs, já estarão até com a seed 1, depois de derrotar o Kansas City Chiefs na semana 14, e aí vai ser um histórico semelhante com o que foi contra o Buffalo Bills, naquele ano que a gente conseguiu poupar os titulares e o time acabou sofrendo uma derrota que não impactaria em nada. Pô, eu quero mudar tudo, eu concordo com todos os argumentos do Arthur. Por isso que a gente pôs primeiro. Bom, eu como eu sou o host aqui, eu vou por último, agora eu ouvi todos os comentários de vocês e eu monto a minha tese. Não, ó, eu também tenho 13-3, só que eu tenho jogos diferentes do Arthur. Eu acho que a gente perde na semana 2. Vá pro jogo do Tour Patriotas, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma galera ir pra esse jogo. Eu não acho, não pense que vai perder, mas eu acho que as chances vai são ser boas. Emocionante. Eu acho sim, desculpa, eu tenho que vir ser como analista antes da questão do Tour, então eu acho que esse jogo pode ser complicadíssimo. Eu acho que Eagles, esse eu concordo com o Arthur, Eagles fora na semana 11 pode ser um problema. E eu acho que, aí eu concordo com o Golim, Chiefs vai ser um problemaço, igual a gente já viu ser uma vez quando eles foram pra New England e acabaram com a gente já lá, porque eles acharam o caminho do negócio. E aí eu acho que os Patriots vão ter que batalhar, vão ter que precisar para chegar nessa seed 1, talvez a gente entre até com a seed 2 novamente. Esses são as minhas 3 derrotas e a gente com 13 vitórias. Já que vocês dois falaram de Miami na última semana, vou até comentar o porquê que eu acho que ganha. Porque eu acho que Miami ali já vai não vai ter muito também o que fazer, eles já vão estar pensando em que eles vão mandar embora, e aí vai estar os dois times já só ali para entrar e fazer o que é preciso, e quando é para ser desse jeito, os Patriots ganham e ganham tranquilo. Então é isso, senhoras e senhores patriotas. Se você ouviu esse programa nessa época, sobre este assunto, você é um torcedor de verdade. E se chegou até aqui no final desse podcast, você é um torcedor de verdade. A gente te agradece por isso. Eu não sei quem é mais maluco, a gente de ficar falando de Patriots nessa época do ano, ou você de nos ouvir. Mas então os malucos se juntam e a gente tá aqui terminando mais um podcast 167 com a presença do Gabriel Golim. Muito obrigado, Golim, mais uma vez, parabéns pelo seu canal, indico para todo mundo acompanhar ele ali, é muito legal, e microfones abertos do Patriotas para você falar o que você quiser, cara. Muito obrigado, de verdade, principalmente pelo convite, tô muito feliz de gravar com vocês mesmo, foi mais um grande objetivo realizado, espero voltar mais vezes e Go Pets, hein? Tá convidado já, quando quiser tá aí. Arthurzão, bem-vindo de volta de férias, agora sou eu que entro duas semaninhas aí, e a gente vai agora, sei lá quando a gente volta, né, meu? A gente tem que achar assunto bom agora pra gente vir falar, não vamos ficar fazendo programa de qualquer coisa também, né? Sim, até se algum ouvinte tiver alguma sugestão de assunto, pode mandar pra gente aqui nos comentários do post, no Twitter, Facebook, Instagram, etc. Obrigado aí, Golim, pela sua participação, muito bom ter você conosco, e boas férias, Felipe. Abraço, torcedor patriota. Valeu, galera. Então, manda aí qual que é o recorde que você acha, manda sugestão pra gente fazer podcast, vai lá e pega o Tour Patriotas pra você viajar com a gente, e se você souber de algum lugar legal pra gente fazer o encontro do Patriotas na semana 1 em São Paulo, nos avise, e se você não souber, já marque na sua agenda para você estar com a gente, certo? Liçãozinha de casa para vocês até a gente voltar. Abraço, galera. Fomos! And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream.
When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri.